Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante. Hoje eu tô aqui pra trazer algumas decepções do ano de 2019. Não foram muitas, eu realmente queria fazer um top 5, mas não consegui escolher um que tenha me decepcionado tanto a ponto de entrar pra essa lista. Então, os 4 livros que eu tenho aqui não necessariamente foram ruins, mas não atenderam às minhas expectativas ou não me prenderam na história mesmo. Então, começar pela maior decepção do ano. Bruxa da Noite, da Nora Roberts. Na verdade, a trilogia inteira me decepcionou um pouco, mas eu trouxe aqui só o primeiro volume. Eu sempre quis ler alguma coisa da Nora Roberts, mas eu sei que os livros dela são mais contemporâneos e tem uma temática de casamento, alguma coisa assim. E eu não tinha interesse nesse tipo de livro. Mas eu tinha visto essa trilogia aqui, sabia que envolvia coisa de bruxa. E foi uma decepção, porque eu esperava que o livro inteiro fosse assim, mas na verdade só começa na Idade Média. O começo do livro é em 1263, com uma bruxa e seus 2 filhos, e ela treina eles para a arte da bruxaria também. E eles têm um inimigo em comum, não. Eles têm um inimigo que é um bruxo que quer uma das filhas dessa bruxa. E acaba que tem uma luta lá entre esses dois, só que ele acaba não morrendo completamente, ele não é derrotado. E aí, muitas gerações aí pra frente do Oldwire, em 2013, a gente tem 3 primos que se juntam na Irlanda pra poder finalmente derrotar esse inimigo que eles carregam aí há tantos séculos. E eu pensei que fosse ter mais magia, mais ação, mais dessa coisa da Idade Média, mas o romance acabou tomando muito foco a uma das primas que vem dos Estados Unidos, quer dizer, que vai dos Estados Unidos pra Irlanda. Ela se apaixona por um carinha lá e parece que ela perde o foco do que ela foi fazer lá, e isso me incomodou muito. Então é isso, mas assim, a ideia é bem legal, só que menos romance e mais bruxaria. Aí tem também aqui A Maldição do Vencedor, que eu pensava que esse livro fosse ser diferente. Por causa do título, eu pensei que fosse alguma coisa meio A Seleção e uma coisa mais, assim, cheia de realeza, não sei. Mas acabou que me decepcionou um pouquinho e eu ainda não li o terceiro livro, nem sei se eu quero, porque o segundo volume também passou batido, nem lembro do que se trata. Então aqui a gente tem a protagonista, o nome dos personagens também me confunde muito, porque são muito parecidos, e a protagonista, ela é filha do chefe do exército e ela quer também fazer parte do exército. Quando atinge uma idade, eles são levados pro exército e ela quer ir, o pai não deixa, eu nem lembro a história. E aí ela acaba comprando depois um escravo por um preço absurdo lá no leilão. E todo mundo fica surpreso pelo preço que ela pagou. E acontece que esse escravo não é quem ela pensa que ele é. Ele estava na cidade antes do pai dela tomar e escravizar os moradores oficiais dessa cidade. E aí esse passado dele vai sendo revelado e eles vão desenvolvendo ali um romance também. Então foi uma decepção, que na verdade é porque o livro era outra coisa do que eu esperava, então não sei, mas eu não curti muito essa história. Outra decepção também foi um romance de época. Eu não esperava me decepcionar tanto com um romance de época, que foi o caso de 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar. O que acontece aqui? A mocinha, ela já tá na idade de ser considerada uma solteirona, e ela já não quer mais ficar sendo a dama perfeita lá nos bailes, ficar sentada, bonitinha. Ela quer encher a cara, quer fumar charuto, quer jogar no meio dos homens lá, e ela acaba fazendo uma lista para poder, com as 9 coisas que ela quer fazer antes de se apaixonar. Acaba que aparece um cara que ela conheceu quando era mais nova, e ele acabou dispensando ela. E desses anos depois que ela fez essa lista, eles se reencontram e ele começa a se apaixonar por ela, e aí meio que a lista era pra ela, e aí ele acaba fazendo a lista se tornar uma coisa dele, tipo, você só pode realizar esses itens se estiver junto comigo. E eu achei isso ridículo, e a protagonista perdeu o foco o objetivo do que era a lista, e ela acaba não sei, eu só sei que ela se desviou lá do objetivo dela, e isso me deixou irritada, porque
Acho que a autora quis empoderar a protagonista e aí ela colocou um protagonista masculino ali que acabou com tudo. Então, esse livro poderia não ter romance e ser só ela arranjando confusões e se aventurando por Londres para poder fazer essas coisas. Me decepcionou bastante. E aí, não é que esse livro tenha sido ruim, mas algumas coisas que aconteceram aqui, a forma como o autor colocou algumas coisas, fizeram essa leitura ser muito lenta e me deixarem desanimada para continuar essa série. É o segundo volume da série da Herança. Esse livro começa com os protagonistas em um lugar que eu não sei onde eles estão, nem como eles foram parar ali. E isso já me deixou muito perdida e desanimada para continuar, porque eu já não estava entendendo nada logo no começo. E aqui também o autor insere mais personagens de espécies diferentes e eles ficam conversando entre si no idioma deles, e eu não sou obrigada a ler esses diálogos com essas palavras estranhas e entender e falar certo. Aí eu pulei um monte de diálogos e isso deixou a leitura mais cansativa ainda, porque eu sinto que eu deveria ler pelo menos as descrições, sabe? Quando tem a fala e aí falou não sei quem com expressão não sei... Eu sinto que eu deveria ter lido pelo menos isso, mas eu não tinha vontade de ler nenhuma parte que estivesse perto desses diálogos, porque eu sabia que eu não ia entender nada. E foi um livro muito arrastado também, porque aqui os protagonistas... O ponto de vista se divide em 3 personagens, 2 deles estão viajando, e tem uma personagem lá também que aparece super pouco e que ela poderia ter aparecido muito mais, já que ela não apareceu tanto no primeiro livro quanto os primos, o Eragon e o primo dele, que eu esqueci o nome. E, então, é isso que eu tenho pra falar desse livro. Eu nem sei muito bem o que acontece aqui, eu só sei que tem uma batalha no final e o livro é praticamente inteiro dos personagens viajando, e isso é muito cansativo, muitos detalhes de lugares por onde eles passam, e foi uma leitura bem lenta e bem desmotivadora. Então essas foram as decepções do ano de 2019, e livros que eu tinha muitas expectativas para eles, principalmente da Nora Roberts, que era uma autora que eu queria muito conhecer, e não foi dessa vez, mas ainda tem livros dela que eu quero muito ler. Tipo, tem um dos irmãos não sei o que, nem sei o nome. Aquele Ano 1 também, que é um dos mais novos que saiu dela, eu quero muito conhecer. Mas essa trilogia aqui realmente não rolou. Então é isso. Me diz aqui quais foram os piores livros que vocês leram no ano de 2019, se teve algum, ou se você é muito bom para escolher as próximas leituras e não escolhe nenhum livro ruim. E não esquece de deixar o seu like se você já leu algum desses e também tem opiniões parecidas com a minha. Se inscreve se você é novo por aqui e ativa as notificações para poder saber sempre que sair vídeo novo, ainda mais agora que tá tendo vídeo todo dia. E não esquece de me seguir nas redes sociais, porque eu fiz mais ou menos umas resenhas desses livros por lá, e eu tô tentando fazer mais resenhas por lá também e por aqui para tentar dividir o espaço, né, porque são muitos livros. E é isso, eu vou ficando por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!